Vamos analisar a conjuntura e a expectativa em relação às possíveis manifestações marcadas para hoje à tarde, às 18 horas, com o analista político Alexandre Borges, já conectado aqui ao Bastidores do Poder. Alexandre, boa tarde, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Guilherme, o prazer é meu, estou à tua disposição. Em que medida o ex-presidente Jair Bolsonaro contribui para esse clima que nós estamos observando no país com a divulgação de um vídeo como o que ele publicou no seu Facebook ontem à noite? Contribui totalmente, né? Ele mostra que ele continua querendo manter essa massa completamente nesse clima de não aceitar o resultado da eleição, de querer continuar basicamente cometendo esse tipo de atentado à democracia brasileira. E isso não cabe, não faz o menor sentido, né? Isso é um crime previsto em lei. É bom lembrar também que ele não tem mais foro privilegiado, né? Ele agora é um cidadão comum aos olhos da justiça, pode ser processado em primeira instância. Ele que responde a uma série de processos, mas ele tinha uma certa blindagem da Procuradoria-Geral da República, de Augusto Aras, durante esse período todo, enquanto ele tinha a proteção do cargo de presidente da República, que já não é mais há 10 dias. Parece muito tempo, né? Porque ele abandonou a função muito antes, mas ele efetivamente não é presidente há 10 dias. Então, agora ele realmente tem que ser bem assessorado, porque veja que o seu ministro da Justiça tem prisão decretada, né? Então, ele tem que abrir o olho. Inclusive, essa prisão de Anderson Torres me parece um recado do Judiciário, da mesma maneira daquele tipo de recado que a gente via nos tempos da Lava Jato, né? Quer dizer, até chegar ao Lula, foi se prendendo muita gente, foi chegando até chegar a ele. De certa forma, foi até uma maneira do Brasil se acostumando com a ideia que o Lula ia ser preso. Agora, talvez, eu estou especulando aqui, mas a gente pode estar passando por um processo parecido. E isso é reforçado no momento em que a retórica do lado bolsonarista não baixa, no momento em que ele não diz com todas as letras, com toda a clareza, para a sua massa de apoiadores que houve eleições válidas, que ele perdeu a eleição, ele disputou, ele podia ter ganhado, perdeu, e vida que segue, isso é a democracia, né? Quer dizer, a democracia é um regime onde a gente pactua as regras. Em algumas eleições o nosso candidato ganha, em outras o nosso candidato perde. Esse é do jogo. O nosso compromisso é com as leis, com o Estado de Direito, com a democracia, com a Constituição. Quando você tem atores políticos que dizem que não, que a democracia é algo instrumental, ela só é boa quando ela dá um determinado resultado, por exemplo, eleitoral, e isso a gente está vendo, é uma atitude golpista e tem que ser combatido com todo o rigor da lei. Alexandre, nós vimos aí esse conjunto de ações de prevenção a novos atos criminosos e, ao mesmo tempo, essa mobilização que me parece surge através das redes sociais na convocação de novos atos. Qual que é o status, na sua avaliação, do bolsonarismo radical depois desse conjunto de prisões? Eles têm massa crítica para promover outras ações ou, se nós tivermos manifestações, elas serão menores, na sua avaliação? Olha, na verdade já não tinha no domingo, né? Quantas pessoas estavam lá domingo, né? Quer dizer, 5 mil, 3 mil, não sei, a gente pode debater aqui, mas não foi de forma alguma a maior manifestação, mesmo com algum caráter relativamente violento, você teve manifestações maiores e ninguém invadiu os palácios da República, né? Invadiu o Palácio do Planalto, STF, Congresso Nacional, todas as sedes dos 3 poderes do Brasil foram vandalizadas e depredadas. O que aconteceu? E essa é a questão que a gente tem que lidar como nação de uma maneira muito complicada. Existe uma leniência do poder público, existe um aparelhamento das polícias, porque o afastamento, o que aconteceu não foi pouca coisa. O governador Ibanez Rocha, o governador do Distrito Federal, foi afastado do cargo. Governador do Estado. E o seu secretário de Justiça, que era o ministro da Justiça de Bolsonaro, tem a prisão pedida. E isso diz o quê? Isso está dizendo que o judiciário brasileiro tem indícios e acredita que é perfeitamente possível
que a polícia do Distrito Federal, as autoridades do Distrito Federal tenham sido, no mínimo, omissas e coniventes. Eu hoje vi uma matéria na CNN, onde eu trabalhava, da Basília Rodrigues, que trabalhava comigo lá, e a Basília Rodrigues, que fica em Brasília, ela estava dizendo que está fazendo um levantamento e não houve nenhum tipo de convocação especial para a polícia do Distrito Federal no domingo. Nada. Os policiais não estavam sequer de sobreaviso. Então, quem estava de folga em casa, e a polícia do Distrito Federal trabalhou como se fosse um domingo qualquer. E não era. Né? Quer dizer, você claramente tinha essa convocação dos atos, todo mundo sabia, era uma coisa aberta. O tom violento da convocação estava aberto também. Quer dizer, o risco de uma confusão, lembrando que você tinha um aniversário do 6 de janeiro, era 8 de janeiro, mas enfim, era muito próximo ali do aniversário da invasão trumpista no Capitólio, nos Estados Unidos, foi em 2021, então estaria fazendo 2 anos aquela invasão, e é tudo muito simbólico. Então não há justificativa plausível para a falta de convocação das polícias, da Guarda Nacional e de todo o aparato que poderia ter tranquilamente lidado com aquela situação. Mesmo depois da confusão ter começado, até a tropa de choque entrar, muita coisa aconteceu que podia ter sido evitada. Então, o problema dessas manifestações que estão sendo convocadas de novo não é apenas o problema da quantidade de pessoas que eventualmente podem ir, que nada leva a crer que vai ser mais gente do que foi domingo, apesar da retórica toda inflamada que tem sido feita. O problema é até que ponto as autoridades e a polícia do Distrito Federal, o seu comandante foi afastado, foi trocado, e agora o novo comandante, evidentemente, vai ser testado. Inclusive, até tem a história de um certo motim, de um mal-estar das polícias ali do Distrito Federal em função da prisão do seu comandante. A gente vai testar para ver, na verdade, quem está em teste é, em grande parte, a polícia do Distrito Federal. E nós vamos ver o quanto que ela está empenhada ou não em proteger o patrimônio público e a ordem pública do país. Alexandre, com relação ainda a Bolsonaro, você mencionou aqui antes que o ex-secretário dele, aliás, o ex-ministro dele, ex-secretário de Ibanez Rocha, foi preso, e foi preso rapidamente, já devidamente colocado na cadeia, mas já teve a ordem de prisão decretada. Mas ao subscrever esse ato, ao publicar nas redes sociais que o Lula não teria sido eleito, ele não se apresenta, ele não se coloca em primeiro plano para eventuais ações contra ele? Porque até então ele poderia alegar que não havia se manifestado, que estava em silêncio, mas ele publicou efetivamente um vídeo contribuindo para esse caldo de negação do resultado da eleição. Sim, mas Jair Bolsonaro, a gente tem que ver que ele está sendo coerente com a tática que ele sempre teve de um jogador. Ele está jogando. Né? Ele poderia trabalhar dentro da lei, mas ele prefere ter a sua própria interpretação dos limites da lei, e ele sabe que em muita coisa ele avança e ele vai para fora das 4 linhas, para fora dos limites da lei, e ele tenta compensar isso tendo uma massa de apoiadores que, por violência, por intimidação, por métodos agressivos, como uma milícia paramilitar, né, coisas que a gente já viu em outras épocas, em outros países na história, né, como que governos e governantes autoritários precisam de milícias paramilitares para poder aterrorizar a população, para poder, de certa forma, emparedar os poderes constituídos. Então, o que ele está fazendo claramente ele sabe que a justiça está às portas da casa dele, está batendo, e ele poderia recolher e tentar se defender com advogados, como qualquer cidadão faria, mas ele aparentemente está optando por continuar dobrando a aposta dentro dessa estratégia que não começou agora, repito, que vem no mínimo desde os primeiros
as primeiras semanas do seu governo. Vamos lembrar que já teve uma manifestação golpista em abril, ali, começo de 2019, o governo tinha 4 meses, já tinha gente nas ruas pedindo fechamento do Congresso, enfim, coisas estimuladas pelo governo. Então, você tem, nesse tipo de retórica, a continuação da aposta dessa estratégia de, pela força, pela intimidação, pela até violência, como nós vimos no domingo, tentar dizer que as leis não se aplicam a ele. Se isso vai dar certo ou não, é um teste para a democracia brasileira. Na sua avaliação, ele usa, em certa medida, essa sua militância mais radical como um trunfo para negociar uma melhor condição em relação aos seus eventuais perseguidores? Esse é exatamente o meu ponto. O que ele está fazendo, ele está jogando com a possibilidade desses seus apoiadores que estão trabalhando e agindo como uma milícia paramilitar ou como black blocs, né, que a gente viu ali em 2013, né, para intimidar, para dizer, olha, não vem encostar em mim, que vai ter quebra-quebra, que eu vou tocar fogo no país. Né? E isso a gente, verdade seja dita, temos que reconhecer, a gente não viu o PT fazer na prisão do Lula. Nem no impeachment de Dilma Rousseff, diga-se de passagem, né? Exatamente. O impeachment da Dilma Rousseff, fruto de 2 anos, 2015, 2016, 2 anos inteiros de manifestações que não foram reprimidas com violência. Mas Dilma uma vez chamou o general Vilas Boas para conversar. Enfim, ok, tem uma especulação em relação a isso, mas o fato é que não aconteceu. Né? Não houve nenhum tipo de repressão violenta àquelas manifestações. Dilma foi empichada e realmente saiu do cargo. E quando o Lula foi preso, teve uma manifestação ali em São Bernardo, ele foi lá para o sindicato, ali durante algumas horas teve pessoas se manifestaram, mas depois ele se entregou e ficou 580 dias preso. Foi quase 2 anos preso. E agora as pessoas estão vendo aquelas imagens, estão vendo que ser preso é algo bastante desagradável. Né? Não é um passeio no parque ser preso. Não é, não é agradável, mas também não é Auschwitz, né? Não, claro que não, né? Isso é uma palhaçada. E é interessante que você vê esse pessoal continua apostando na fake news também e continua fazendo táticas que, inclusive, eram denunciadas da esquerda, de manipular imagens, de tentar criar. A esquerda americana fazia isso. Eu não sei se você vai lembrar, por exemplo, que quando queriam pressionar o governo Trump em relação à imigração, eles botavam fotos de crianças em jaulas para dizer que as crianças estavam presas em jaulas, quando eram imagens ainda do governo Obama, não tinha nada a ver com Trump, mas era para fazer aquele constrangimento e tal, para manipular a imagem. E eles essa tática está sendo usada agora igual ou pior. Né? E se inventou, por exemplo, que uma senhora tinha morrido, pegaram uma foto de um banco de imagens de propaganda e jogaram nas redes sociais. A gente está vendo muito isso. Né? Quer dizer, você vê um investimento ainda grande no Zap. Eu, por dever de ofício, tenho que acompanhar alguns desses grupos. Eu estou ali em um ou outro grupo para ter a temperatura do que está se falando. E a aposta no golpismo, a aposta na violência e a aposta na mentira continua tão ou mais forte do que estava no tempo da eleição. O que a gente vê, e é bom que se diga, é um racha. Você tem uma divisão hoje. Jair Bolsonaro recebeu 58 milhões de votos no segundo turno, mas ele não tem 58 milhões de apoiadores. Você teve ali um momento da eleição onde, e eu não estou nem contando aqueles votos via auxílio emergencial, enfim, tem uma massa ali de 5, 10 milhões, pelo menos, que nem eram eleitores dele. Mas vamos dizer que você tivesse ali, daquela massa ali, 40 milhões, 45, que realmente quiseram votar nele, porque não, ou porque gostavam dele, ou porque não queriam o PT de volta. Você tem uma parte grande desse contingente populacional que aceitou o resultado da eleição, que falou, olha, não é o meu candidato, não foi em quem eu votei, mas essa é a democracia e vida que segue, que é a postura correta de qualquer cidadão. Mas você tem, então, dentro de uma ala minoritária, radical, mas que é muita gente, ao mesmo tempo que é pouca gente em relação à população brasileira, mas é muita gente para fazer uma baderna, é muita gente para fazer quebra-quebra, é muita gente para depredar patrimônio público.
Então, essas pessoas, muita gente continua radicalizada e com uma participação absolutamente vergonhosa de uma parte da elite brasileira, mandando dinheiro, financiando, mandando ônibus, botando nas suas mídias influenciadores que relativizam, que não chamam as coisas pelo nome. Então, isso tudo eu espero, inclusive, que a justiça, em algum momento, chegue a todas essas pessoas, porque o Brasil precisa de pacificação. O Brasil precisa virar essa página, olhar para frente, porque nós temos problemas muito sérios para resolver, do que ficar ainda nesse terceiro turno da eleição do ano passado. Quanto a essa situação aí dos que foram levados à Academia da Polícia Federal para se fazer o devido rastreio, análise e depois a condução para a prisão em si, é importante ressaltar aqui que a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil visitou o ginásio na Academia da Polícia Federal, onde estão esses extremistas, após as denúncias de supostas violações na dignidade dos direitos humanos. No entanto, a entidade constatou que está sendo oferecida alimentação 3 vezes ao dia, água potável, serviço médico e ambulâncias. As informações, portanto, de que os direitos humanos dessas pessoas estariam sendo violadas é falso. Da mesma forma, a maior parte das pessoas mais velhas, os idosos, as crianças que estavam ali, todos foram dispensados no curso do rastreio, da análise dos nomes que estavam devidamente identificados, e nem todos foram presos. É falsa também a informação, e a Polícia Federal desmentiu isso, da morte de uma idosa. A Polícia Federal publicou nas suas redes sociais, abre aspas, a Polícia Federal informa que é falsa a informação de que uma mulher idosa teria morrido na data de hoje, 9 do mês de janeiro, nas dependências da Academia Nacional de Polícia, fecha aspas. Eu elenco isso aqui e esclareço esses pontos porque nos últimos dias essa máquina de desinformação continuou produzindo muita informação falsa. E essas pessoas que estão ali, na maior parte, eu até escrevi na Gazeta do Povo, são uma espécie de lumpen do golpismo. Né? Como se fosse a camada mais baixa, o pelotão de frente de uma cadeia muito grande de pessoas que são inimigas da democracia. E algumas estão meio que sequestradas numa realidade paralela. A pergunta que eu vou lhe fazer é a seguinte, Alexandre. Como é que se conseguiu esse resultado? Quer dizer, como essas pessoas foram sequestradas a ponto de acreditarem realmente que o que está posto não está posto? São pessoas que até alguns dias atrás acreditavam que o governo era conduzido pelo general Heleno. Como se sequestra a mente de uma pessoa e se coloca ela numa realidade paralela? Essa é a grande questão que o Brasil tem que confrontar, porque antigamente você tinha, nos canais de comunicação, você tinha uma certa... um canal que você conseguia, de certa forma, unificar. Você tinha, claro, 2, 3, 4, 5 jornais, televisões e tal, mas você conseguia, de certa forma, entender como a informação estava chegando nas pessoas. Hoje, com as redes sociais, que são maravilhosas, ninguém está reclamando, mas as redes sociais, elas também, como tudo na vida, tem seu lado bom, tem seu lado ruim. Né? Você tem, e isso que eu acho que precisa ser olhado, é o seguinte, você pega uma ferramenta como o WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp para comunicação pessoal, de uma pessoa para outra, de você falar com seu parente, para você ter contato com o seu grupo da família ali com 10 pessoas, lindo, maravilhoso. O problema é que essa ferramenta hoje, ela consegue, e o Telegram mais ainda, e outros também, ela consegue ser uma ferramenta do chamado broadcast, ela consegue ser uma ferramenta de comunicação de massa. Então você consegue pegar uma mensagem, e gente profissional sabe fazer isso, sabe espalhar a mensagem para milhares, milhões de pessoas com uma força igual ou maior do que tinham os jornais e a chamada mídia tradicional. E isso hoje não está sendo coibido por essas ferramentas. Essas ferramentas elas estão se deixando usar. O YouTube também, enfim, eles estão se deixando usar como ferramentas de transmissão para as massas, ou seja, não é mais, por exemplo, uma ligação do celular. Uma coisa é você pegar o seu celular e ligar para uma outra pessoa, é uma conexão de uma pessoa com outra. Outra coisa, se você pudesse
dar uma ligação no seu celular e ligar para 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo. E 1 milhão de pessoas atendessem a ligação e você falasse com todas ao mesmo tempo. Aí o seu celular deixaria de ser uma comunicação interpessoal e passaria a ser uma ferramenta de comunicação de massa. E as ferramentas de comunicação, as plataformas de comunicação de massa, elas têm uma legislação própria, elas têm uma regulação totalmente própria, e isso ainda não se aplicou às redes sociais. E esse vazio jurídico cria um problema muito sério, porque você acaba tratando mensagens que vão para milhares, milhões de pessoas, como se você tivesse que aplicar a privacidade da conversa entre duas pessoas, entre dois amigos, dois parentes, marido e mulher, e não é o caso. Não é o caso sempre. Né? E por que eu estou dizendo isso? Porque você tem gente muito profissional, muito bem paga, com muito dinheiro, que está usando essas ferramentas, como se antigamente usava rádio, televisão, jornais. Não há um arcabouço jurídico ainda totalmente desenvolvido para lidar com isso. E aí você tem pessoas que moram mentalmente nessas bolhas cognitivas, nessas bolhas de eco, onde elas só falam e ouvem ideias muito parecidas. E tem pessoas que lucram com essas ideias, obviamente. Enquanto algumas pessoas estão presas no ginásio, outras estão fumando charuto no exterior. Exatamente. Por exemplo, na Flórida, né? Enfim. Então, a gente vê hoje que você tem um uso criminoso das ferramentas sociais, de contato social por um lado, mas também você tem esse fenômeno psicológico complicado, que você tem pessoas que, em vez de buscar a verdade dos fatos, e como é que você sabe a verdade dos fatos? Olhando várias fontes de informação, podendo fazer um balanço do que é verdade, do que é mentira, mas você tem pessoas hoje que filtram basicamente o conteúdo que recebem apenas para receber um conteúdo que já esteja pré-selecionado dentro da sua própria ideologia, ou do comprometimento emocional que você tem com pessoas e com causas. Então, tem pessoas, por exemplo, que já apoiam esse governo e que compraram a tese de que o judiciário está exacerbando as suas funções, de que você vive uma ditadura do STF, blá, 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 esse tipo de coisa. Então, o que a pessoa faz? Ela não confronta essa informação com nenhum outro tipo de visão. Ele vai para canais do YouTube, ele vai para canais do Instagram, do Telegram, onde ele sabe que tem pessoas que vão repetir o que ele já acredita, vão apenas dar vídeos, documentários, que agora também tem essas indústrias de documentários ou documentiras, né, feitos basicamente a partir de um discurso ideológico, de narrativas ideológicas, e essas pessoas, infelizmente, vão buscar esse tipo de conteúdo não para se informar, mas para reforçar uma visão de mundo e um comprometimento emocional que elas já tinham com algum tipo de tese. Então, isso é um problema muito sério. Eu me lembro, em 2010, então nós estamos falando de 13 anos atrás, quando foi lançado o iPad lá da Apple, o Steve Jobs fez o lançamento, não sei se você vai lembrar disso, mas quando ele fez o lançamento, ele mostrou que no iPad vinha vários jornais, o Wall Street Journal, o New York Times, enfim, o Washington Post, alguns dos principais jornais americanos, que naquela época era uma novidade, que você ia poder ler no tablet. E o Steve Jobs diz o seguinte: eu estou fazendo isso porque tudo que eu não quero é uma nação de blogueiros. Esse país precisa, como nunca precisou tanto, de conteúdo com qualidade editorial. Na época, foi uma gritaria, porque 2010 era um outro mundo. Não tinha essa conexão de rede social que nós temos hoje, 13 anos depois. Uhum. Então, e o Steve Jobs era um cara à frente do tempo. Então, ele falou coisas que eu acho que o mundo está começando a entender agora. O que ele quis dizer com nação de blogueiros? É quando todo mundo, a partir de um celular, a partir de qualquer ferramenta, ela produz conteúdo, é tratada como jornalista. A gente vê isso, um monte de picareta aí, que às vezes é preso, responde processo, e aí o pessoal, mas tem que proteger o jornalista. Fala, jornalista? Entendeu? Enfim, você sabe do que eu estou falando. Então, infelizmente, isso é um momento onde
essa expressão que o Steve Jobs usou, que é nação de blogueiros, o que ele quis dizer? É esse conteúdo sem qualidade editorial, né? E como tudo na vida, quer dizer, quando você recebe um conteúdo sem filtro, né, não faz nenhuma diferença se você estivesse num papo da esquina, conversando ali na padaria com os amigos, tomando um cafezinho, enfim, ou você pegou um Uber e está conversando ali com o motorista, ele dá a sua opinião, eu dou a minha, está tudo certo. Mas hoje você recebe um conteúdo como se isso fosse jornalismo. Alguém pega aquilo, dá uma carinha, às vezes bonitinha e tal, e passa a impressão que aquilo é jornalismo e, de certa forma, desmoraliza até a própria ideia de jornalismo. Então, é claro que as redes sociais são muito bem-vindas, inclusive para a produção de conteúdo jornalístico, desde que tenha um mínimo de qualidade, um mínimo de compromisso com a verdade, um mínimo de qualidade editorial, e para servir o leitor, para servir quem está consumindo aquele conteúdo, que deveria ser o objetivo de quem está produzindo aquele conteúdo. Só que hoje você tem esse uso, muitas vezes ilícito, criminoso, das redes sociais para se criar um conteúdo falsamente jornalístico, pseudo-jornalístico, mas é basicamente narrativa política ideológica, partidária, para avançar causas, para simplesmente reforçar um projeto de poder. E se precisar mentir, mentem escancaradamente, como nesse caso horrível dessa senhora, que já morreu, né? Já apareceu quem era, uma senhora que morreu já há muito tempo, e que ela, uma vez, ela fez uma propaganda, o rosto dela foi usado para propaganda, foi para um banco de imagens, e isso foi usado de uma maneira criminosa para se fingir que essa senhora tinha morrido no acampamento. Eu vi, inclusive, o depoimento da neta dela, muito chateado com esse uso da imagem da avó dela. Alexandre Borges, obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Continuaremos a acompanhar aí o andamento desse processo político. Agradeço aí o espaço na agenda para falar aqui na Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço. Muito obrigado a você e seus leitores, aos seus ouvintes. Uma boa semana. Agora, 15 horas, no sinal eletrônico.